Bem, se ninguém for abrir a câmera, eu vou desligar a minha câmera também e vou só gravar a aula e depois eu vou dar aula e não vou colocar mais no Moodle. Acho bastante desrespeitoso isso, sendo franco. Obrigado, Vitor. É, Rodrigo, tudo bem. Eu imagino que alguém possa ter impossibilidade técnica, eu imagino que alguém possa ter alguma dificuldade no ambiente que está, mas não imagino que em 14 só dois tenham condição de abrir a câmera, tá bom? Vou esperar mais um pouco. Bem, espero que os outros aí que estão se arrumando, penteando o cabelo e tal, trocando pijama, em breve abram a câmera. Bom, vamos lá. Hoje nós começamos a tratar, depois de analisarmos os meios de prova, a falar dos chamados meios de obtenção de prova. O nosso Código de Processo Penal não faz essa diferenciação da mesma forma que alguns códigos mais modernos já o fazem, como o Código Italiano e o Código Português. Né? A diferença, em tese, do que é meio de prova de um lado e meio de obtenção de prova do outro é que, através dos meios de prova, e com a ressalva que nós já vimos nessa expressão, mas através dos meios de prova, o juiz tem contato, vamos chamar assim, eu não diria direto, mas imediato com o elemento de prova. Se eu tenho uma testemunha, o elemento de prova são os conhecimentos do fato que aquela testemunha tem, o que ela viu, o que ela ouviu. Se eu tenho um documento, o elemento de prova é o que está registrado naquele documento, seja uma imagem, se for uma fotografia, seja uma declaração de vontade ou a narrativa de um fato, se for um documento escrito. Se eu depender de conhecimentos técnicos, na prova pericial eu vou ter um laudo em que o juiz vai ter a análise daqueles elementos, um exame de balística, um exame de local do crime, um exame de DNA, as conclusões do perito consubstanciadas num laudo. Então, os meios de prova, diz a doutrina, servem diretamente ao convencimento do juiz, ao conhecimento dos fatos. Já os meios de obtenção de prova, ou meios de pesquisa de prova, que daí seriam a busca e apreensão, interceptação telefônica, interceptação telemática, os afastamentos dos sigilos bancários, dos sigilos fiscais. Né? Estes chamados meios de obtenção de prova, eles não servem imediatamente ao conhecimento do juiz. Mas, como o próprio nome diz, eles buscam obter elementos de prova. E daí sim, muito provavelmente, depois dessa obtenção, realizar um instrumento correspondente. Então, vamos pensar no tema da aula de hoje, na busca e apreensão. Eu vou procurar algo e, se eu encontrar, eu apreendo. É a juntada desse documento que vai fazer com que o juiz tenha informação nos autos. É a análise desse documento. Mas a busca e apreensão em si, pouco ou nada prova. A interceptação telefônica, o que é o procedimento de interceptação telefônica? É um terceiro se intrometer numa conversa alheia, captando o conteúdo daquela conversa.
O ato de captar o conteúdo de uma conversa em si, nada prova. O que foi dito pelas pessoas e que foi captado é o que pode servir ao convencimento do juiz. Tá? O juiz determina a quebra do sigilo bancário de alguém. O ato de determinar que sejam trazidas informações bancárias ou enviadas cópias em si nada prova. O que prova é a chegada desses documentos, o conjunto de informações. Então, os meios de obtenção de prova têm essa característica do ponto de vista epistêmico, né? Eles não servem imediatamente, diretamente ao convencimento do juiz, mas eles possibilitam a obtenção de elementos de prova, estes sim, que num segundo momento serão valorados pelo juiz. Mas talvez a principal característica dos meios de obtenção de prova, e é uma característica que eu diria menos relevante do ponto de vista epistêmico e mais relevante do ponto de vista político, de garantias fundamentais, é que os meios de obtenção de prova normalmente são meios que somente funcionam com o fator surpresa. E por que isso? Porque são meios que restringem, em regra, direitos fundamentais do acusado. E toda vez que esta restrição desse direito fundamental se faz, é necessário que eu tenha um cuidado muito maior. O direito à prova, assim como outros direitos, não são absolutos, né? O próprio direito à intimidade, o direito à inviolabilidade do domicílio, o direito à liberdade das comunicações telefônicas pode sofrer restrições, mas por envolver restrição de direito fundamental, eu tenho que ter uma série de cuidados. Reserva de lei, a lei tem que prever em que hipóteses, por quanto tempo, quem pode ser atingido. Eu tenho que ter reserva de jurisdição, o juiz vai ter que analisar, no caso concreto, se é necessária a restrição daquele direito. Então, nesse caso, alguns chamam de meios ocultos, outros chamam de meios clandestinos, né? Mas este fator surpresa, ele é um fator bastante importante para a eficácia do meio. Porque normalmente o elemento que eu vou buscar está em poder do investigado. E, portanto, se o investigado souber que eu vou buscar aquele elemento, o meio de obtenção de prova fracassa. Se eu acho que o Gustav, Gustav, é isso assim que pronuncia, está cometendo um crime e conversando sobre esse crime com a Carolina, eu não posso intimar a defesa do Gustav e falar, olha, intime-se o Gustav para dizer se ele concorda que pelos próximos 15 dias o seu telefone esteja interceptado, se será ou não será necessário. Ele não vai falar mais nada com ninguém. Intime-se o Vitor, sobre a opinião dele, sobre a necessidade ou não de que sua casa seja objeto de busca e apreensão. Ele vai tirar tudo que tem lá que possa incriminá-lo, vai colocar lá só coisa boa, documentos elogiosos a ele, etc. Né? Talvez dos meios de obtenção de prova, a quebra do sigilo bancário e a quebra do sigilo fiscal sejam os que escapam a essa característica, porque os dados a serem buscados não estão em poder do investigado, mas de terceiras pessoas, e que normalmente o investigado não teria poder de alterá-los. Né? Faço essa diferenciação. Então, imaginem, esse exemplo que eu dei de brincadeira do Gustav e do Vitor, se fosse o seguinte, eu quero o sigilo bancário da Clarissa, eu não vou oficiar para a Clarissa para ela fornecer os extratos bancários dela. Eu vou oficiar para o Banco Central, que dispara uma informação para as instituições financeiras e elas vão fornecer todos os dados bancários. Então, nesse caso, e mesmo no caso de quebra de sigilo fiscal, como quem dispõe dos dados das minhas declarações de imposto de renda é a Receita Federal, o fator surpresa não é um fator tão determinante. Mas todos esses meios implicam restrição de direitos fundamentais. Né? Vou até colocar aqui no chat. Vamos lá. E veja que parece curioso que o legislador constituinte, em alguma medida,
fez uma gradação das exigências para restrição desses direitos. Vamos lá. Dá para vocês acompanhar aqui pelo chat ou precisa que eu coloque na tela? Dá para acompanhar? Tudo bem? Então, vamos lá. Não sei se vão caber as mensagens inteiras. Deixa eu tirar o 12 aqui. Então, nós temos lá, no artigo 5º, no inciso 10, no inciso 11 e no inciso 12. Então, vejam, o inciso 10 trata genericamente do direito à intimidade ou privacidade. Não precisamos discutir aqui por hora a teoria das 3 esferas, qual que é a diferença de vida privada, de intimidade ou de segredo, mas vamos lá. O inciso 10 diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou dano moral. Ou seja, é um dispositivo que genericamente diz, todos nós temos direito à nossa intimidade e à vida privada serem invioláveis. Ponto. Se nós passarmos para o inciso 2º, que trata de um especial aspecto da intimidade, que são aquelas atividades que eu realizo quando eu acredito estar protegido de olhares alheios, porque eu estou dentro do domicílio, né? Obviamente, a Constituição não está protegendo aqui o edifício, casa. Ela está protegendo, né, a liberdade psicológica de cada um de nós, né, de poder fazer algo quando nós acreditamos que estamos fora dos olhares alheios. Então, para o domicílio, o inciso 11 diz, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo um caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Né? Então, vamos esquecer essas exceções constitucionais, né? Flagrante delito, desastre ou prestar socorro. O que a Constituição está dizendo? Dentro da casa, ou você entra com consentimento do morador, ou você precisa de uma decisão judicial. No primeiro dispositivo, ela não faz nenhuma ressalva disso. É inviolável. Né? Nós imaginamos, dentro de uma teoria de convivência dos direitos fundamentais, colisões de direito, etc., que não é uma inviolabilidade absoluta. O inciso 10 trata da inviolabilidade do domicílio e possibilita a ressalva com ordem judicial, isto é, com reserva de jurisdição. Já o inciso 12, que trata da liberdade das comunicações, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Veja que no inciso 12, ele já exige tanto reserva de jurisdição, salvo por ordem judicial, quanto reserva de lei, né? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Então, se nós compararmos esses 3 dispositivos, né? Inciso 10, intimidade. Inciso 11, inviolabilidade do domicílio. Inciso 12, inviolabilidade das comunicações à distância, postais, telegráficas, de dado e telefônica. O primeiro não tem nenhuma ressalva, domicílio. O segundo tem ressalva, bastando reserva de jurisdição, não fala nada de reserva de lei. E o terceiro tem ressalva, tanto exigindo reserva de jurisdição quanto reserva de lei. O Supremo Tribunal Federal, há muito, e parece a posição correta, já assentou, né, que é possível restrições à intimidade e à vida privada. Né? Não é porque a Constituição não fala nada que seriam direitos absolutos e totalmente intocáveis. Mas exige, né, uma análise no caso concreto. Hoje, por exemplo, a quebra do sigilo bancário e a quebra do sigilo fiscal, que são consideradas restrições ao direito à intimidade em sentido amplo, né? Tanto o Código Tributário, no artigo 198, quanto
a Lei Complementar 105, que trata do sigilo financeiro, estabelecem a necessidade de uma prévia decisão judicial. É ainda pouco delimitado, não diz para quais crimes, diz, desde que seja no interesse da justiça, mas de qualquer forma exige reserva de jurisdição. O tema que nós vamos ver hoje, da busca e apreensão, o inciso 11 exige reserva de jurisdição. E o tema que nós vamos ver na sequência, no próximo dia, interceptações telefônicas e telemáticas, exige reserva de jurisdição e reserva de lei. Então, nós devemos ter consciência que sempre quando nós estamos tratando desses meios de obtenção de prova, nós estamos analisando restrições de direitos fundamentais. Aliás, vejam que não é sem motivo, e o dispositivo, a proposta do dispositivo, né, foi escrita pela professora Ada Pellegrini Grinova, que auxiliava os constituintes, que, tecnicamente, quando a Constituição trata da prova ilícita, vejam que o inciso 56 da Constituição diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Nós estamos falando do quê? De meios de obtenção de prova. Então, quando eu vou fazer uma busca e apreensão sem ordem judicial, quando eu faço um grampo telefônico não autorizado, quando o Ministério Público oficia direto à Receita Federal e ela fornece os dados do contribuinte sem prévia ordem judicial, eu estou obtendo elementos de prova de maneira ilícita. E, portanto, eles são inadmissíveis no processo. Já se eu tiver uma violação de uma regra do Código de Processo Penal sobre como produzir a prova testemunhal, quem pergunta primeiro, é o juiz ou a testemunha? Se eu tiver uma violação de uma regra do Código de Processo Penal sobre a prova documental, eu juntei a prova num momento inadequado, ou eu juntei um documento em língua estrangeira não traduzido, isso não vai gerar uma ilicitude da prova. Isso vai gerar uma ilegitimidade da prova, que eu resolvo no campo das nulidades. A oitiva daquela testemunha terá sido nula, juntada daquele documento será nula porque não traduzido. E assim por diante. Então, eu fiz essa breve introdução para que nós entendamos agora um pouco a diferença dos meios de prova que nós estávamos vendo até agora, dos meios de obtenção de prova. Lá, a questão era muito mais, e o nosso enfoque era muito mais como ter uma disciplina legal no código e como ter uma prática forense, uma prática judiciária do dia a dia, que a realização desses meios ocorram de um modo epistemicamente mais confiável, de um modo que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, propicie uma melhor reconstrução histórica dos fatos. O problema que nós vamos ver agora com relação aos meios de obtenção de prova, é claro que eu tenho essa preocupação, né? Mas eles são muito mais problemas de natureza política em sentido amplo, como liberdades públicas, como restrição dessas liberdades, do que propriamente epistêmicos, né? Vejam, qual a diferença do ponto de vista epistêmico, do elemento obtido, do conhecimento adquirido, de uma interceptação telefônica com ordem judicial e sem ordem judicial? Claro, por hora não vamos pensar que ela pode ter sido adulterada, etc., mas do ponto de vista da informação dada ou recebida, ela é exatamente a mesma. Nas aulas passadas nós discutimos como que nós devemos interrogar uma testemunha, como que as perguntas devem ser feitas, qual o problema da memória, como que deve ser realizado um reconhecimento pessoal, né? É com uma pessoa única, são com outras pessoas do lado, né? E nós dissemos o quê? A má realização desse experimento probatório compromete a qualidade epistêmica. Se eu colocar lá uma pessoa sozinha e falar, foi ela que te furtou, eu vou estar induzindo aquele reconhecimento. Se eu fizer um monte de perguntas sugestivas à testemunha, eu vou estar induzindo a resposta daquela testemunha. Então, nestes casos,
eu vou comprometer a qualidade epistêmica. Agora, um grampo telefônico autorizado ou não autorizado, do ponto de vista do conteúdo da informação, eu vou obter a mesma informação. Tanto faz se um juiz foi lá, analisou, justificou, o crime é punido com reclusão, não há outro meio menos gravoso para obter essa prova, etc. De eu contratar um detetive particular que vai lá, põe um grampo lá no telefone do fulano e eu escuto a mesma conversa. Do ponto de vista do elemento obtido, se eu quero algo que está na casa de uma pessoa, tanto faz eu entrar lá com mandado de busca e apreensão ou sem mandado de busca e apreensão. Vocês devem ter acompanhado recentemente discussões do Supremo Tribunal Federal, né, de que o consentimento do morador para a entrada da polícia na sua casa, para dizer que aquela apreensão foi feita com consentimento do morador, né, que ele não pode ser simplesmente a polícia chegar lá e falar, vou entrar na sua casa, ou você tem droga? Tem, então eu vou ver. Mas qual a diferença do ponto de vista epistêmico de eu encontrar a droga lá com o consentimento válido e legítimo do morador, ou eu meter o pé na porta da casa do fulano sem nenhum indício de fundada suspeita de que lá tinha droga e encontrar a droga? Né? O resultado é o mesmo. Muito tempo, o Wigmore, que é um dos clássicos sobre prova, ele falava que as regras de exclusão de prova ela pode ter duas naturezas distintas. Ele falava que os fundamentos da exclusão da prova pode ser do que ele chamava intrinsic policies ou extrinsic policies. O professor Magalhães, entre nós, fala as regras de exclusão podem ter fundamentos políticos, que seriam os fundamentos extrínsecos, que não dizem respeito à descoberta da verdade, ou fundamentos epistêmicos, isto é, são fundamentos intrínsecos, que dizem respeito à descoberta da verdade. Então, por exemplo, porque esse exemplo não é nem tão bom, porque na verdade ele pode comprometer os dois, mas vá lá, né? Por que eu não vou obter uma confissão, ainda que ela seja verdadeira, mediante tortura? Porque eu digo, isso viola a dignidade da pessoa humana. Mas ele vai dizer a verdade. Vamos até imaginar que ele diga a verdade, que ele não confesse simplesmente mentindo até para fazer cessar os suplícios aos quais ele está sendo submetido. Eu falo, bom, mas há limites para a descoberta da verdade. Eu vou dizer, por que o Estado não pode realizar uma interceptação telefônica sem ordem judicial? Porque para eu punir o bandido, o Estado não pode ser tão bandido quanto quem ele quer perseguir. Então, mas ele vai obter a resposta. Sim, mas essa resposta, o processo penal também, a observância das suas regras legitima o resultado final daquele processo. Agora, por que o código tem uma regra que diz, por exemplo, embora para mim questionável, mas qual a finalidade da regra que nós vimos que diz, nos crimes que deixam vestígio é necessário o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão do acusado? Ele está falando, eu quero produzir uma prova de melhor qualidade. Não é aqui um fundamento político que diz por que eu não aceito a confissão. É um fundamento epistêmico. Por que o código diz que quanto ao estado das pessoas, filiação, nacionalidade, casamento, etc., somente será admitida a prova de acordo com o que é previsto na lei civil? Porque normalmente se as pessoas casam, elas têm uma certidão de casamento. Se as pessoas nascem, ela tem uma certidão de nascimento. Se as pessoas morrem, ela tem um atestado de óbito. Então, o que o legislador está exigindo aqui? Se eu posso ter uma prova de melhor qualidade, eu não vou aceitar, por exemplo, um depoimento que vai dizer, eu lembro que eles casaram, sim, eu fui lá na cerimônia de casamento, agora eu não estou lembrado se eles casaram, se eles juntaram, não, mas eu acho que viviam juntos, é claro. Uma coisa é como é que eu vou provar isso numa ação para partilha de bens, para reconhecimento de união estável no âmbito civil. Mas como eu tenho essa documentação prévia ou tenho meios judiciais para reconhecer essas situações, é a prova civil, é aquela certidão. Né? Nos Estados Unidos, hoje, embora com uma série de exceções, eu tenho uma regra que proíbe o chamado testemunho de ouvir dizer. Falamos disso, sabe o que é testemunho de ouvir dizer?
Eu falei, ó, eu não vi, mas a Laura viu e contou para mim. Ah, mas estava de... Aí eu já não sei, você vai perguntar para a Laura, eu não sei disso, ninguém sabe de nada, eu tô falando, isso a Laura me contou. Nos Estados Unidos, e quem gosta de assistir filme, e vê que um momento crucial do julgamento é o cross-examination, quando a testemunha senta lá no witness box e vai ser lá massacrada pelo promotor e pelo advogado fazendo uma série de perguntas para a testemunha. E eles acreditam que aquele é um potente mecanismo para a descoberta da verdade. Só que se eu tenho uma hearsay, uma testemunha de ouvir dizer, como é que eu vou submetê-la ao exame cruzado de saúde? Eu vou submeter a fonte secundária, a fonte de segunda mão. Eu, Gustavo, vou ter sendo submetido ao exame cruzado. E não a fonte de primeira mão, que é a Laura, que foi quem viu e me contou. Então, isso piora a qualidade epistêmica daquela prova. Então, dentro dessa divisão, né, eu diria a vocês que a maioria dos problemas dos meios de obtenção de prova, né, não é um problema epistêmico, é um problema político, ou extrínseco à descoberta da verdade. Porque, como eu disse no começo, envolve restrições de direitos fundamentais. Por envolver restrições de direitos fundamentais, né, esses direitos não são absolutos, podem sofrer restrições legítimas, mas eu tenho que fazê-la com elementos do caso concreto, com análise judicial, com uma lei que estabeleça em que hipóteses, por quê, com quanto tempo, e assim por diante. Até aqui tudo bem? Clarissa, quer completar alguma coisa? Não, por enquanto não, não me ocorre nada não, professor. Então, vamos lá. E daí, chegamos no texto do Auri. É claro que nós vamos falar depois de interceptações telemáticas, de como que eu faço para, da mesma forma que uma interceptação telefônica, eu vou obter o conteúdo do que está sendo falado pelas pessoas no telefone, né? Numa interceptação telemática, eu vou obter o conteúdo dos dados que estão sendo comunicados através de computadores interligados à distância. Na busca e apreensão, eu vou procurar algo e apreender aquele algo. Né? Então, entrou na casa, era de dia, era de noite, tinha mandado de busca, não tinha mandado de busca. O mandado de busca incluía aquela casa, ele tinha mudado de endereço, podia entrar no outro endereço dele e tal. Vejam que são muito mais discussões políticas. Mas o que o texto do Auri nos coloca é que hoje talvez nós passemos a ter um problema também epistêmico, que a tecnologia nos gerou. A mim parece que se eu tiver... vamos esquecer um pouco até a disciplina constitucional, depois, quando a gente for estudar interceptação telefônica, a própria telemática, nós vamos ver uma discussão do inciso 12, quando fala no último caso, se ele seria só para as comunicações telefônicas, ou se abrangeria qualquer uma delas, tal. A mim parece que, se for possível um meio de comunicação à distância absolutamente indevassável, né, nós teremos aqui um campo fertilíssimo para a criminalidade organizada se desenvolver como ela quiser. É claro que é um pouco uma corrida do gato contra o rato. Né? A tecnologia vai se desenvolvendo, é um ativo das empresas de software prometerem a nós uma indevassabilidade cada vez maior, porque eu falo, bom, vou usar, seja do ponto de vista da tecnologia, por um sistema de criptografia, seja pela dificuldade de cumprir ordens de cooperação jurídica internacional, né? Por isso que muitos mudaram para o Telegram, não porque a tecnologia é melhor, porque falou, tá lá na Rússia, os caras não vão cumprir ordem de cooperação jurídica internacional, não vão conseguir o conteúdo do que eu falo, seja por novas experiências, né? Então, uma vez eu estava lendo uma reportagem que com desde o ataque de 11 de setembro, as restrições desses meios de comunicação é cada vez mais intensa nos Estados Unidos, a atividade de investigação, não só pós-delitiva, mas pré-delitiva, para evitar novos ataques, é muito intensa, né?
E aí eles falavam que cada vez mais as pessoas os criminosos vão desenvolvendo técnicas. Num caso terrorista, que eles, né, utilizavam, né, os games que você joga à distância para se comunicar. E que tinha caso que, inclusive, que os tiros que você tem que acertar no adversário, eles escreviam com o tiro na parede ou em algum lugar, ou iniciais, para dar a resposta e para eles se comunicarem. Então, veja que não é só um problema de o mecanismo, é como você vai utilizar esse mecanismo. Né? Há um tempo atrás, eu vi um caso que foi discutido se isso seria um caso ou não de interceptação de e-mail, né? Porque o e-mail, assim como a carta, eu pressuponho um processo comunicante. Alguém escreve, o emitente, usa um serviço de envio de mensagem, pode ser o correio, FedEx, DHL, e tem alguém que recebe. É a comunicação daquela manifestação do pensamento que está protegida. Pois bem, o e-mail é mais ou menos a mesma coisa. Alguém que escreve uma coisa, vou usar um provedor de serviço de internet e vou enviar a mensagem eletronicamente, né? E-mail, carta eletrônica, e o outro vai receber. Então veja que, do ponto de vista jurídico, se eu pensar, a lógica é a mesma. Eu tenho quem escreve e emite a mensagem, um período de comunicação da mensagem e quem recebe a mensagem. Só que o que as pessoas começaram a fazer, já que era possível a interceptação de e-mails? Tá? As pessoas começaram a não mandar a mensagem. Eu faço um Gmail, Gustavo Clarissa Crime Organizado, @gmail.com.br, né? Eu compartilho a senha desse meu e-mail que a gente criou, eu e a Clarissa temos a senha. E daí eu não envio a mensagem para ela ser interceptada. Eu escrevo a mensagem e deixo na caixa de rascunho. Porque ela tem a senha do lado dela. Aí ela vai lá em BH, entra com o mesmo e-mail, põe a senha, vê aquela mensagem na caixa de rascunho, lê a mensagem e deleta. Veja que, se nós formos ater aos termos jurídicos, teoricamente não houve aqui uma comunicação à distância, eu não cheguei a enviar nada para ela. Mas aqui me parece que talvez a tecnologia ou a ferramenta, né, é o que menos importa, e sim o direito fundamental envolvido, né? Seja no inciso 10, a privacidade e a intimidade, seja no inciso 11, uma especial manifestação da privacidade ou da intimidade, que é a possibilidade de, dentro dos limites da nossa residência, nós podemos, né, expressar certos aspectos da nossa personalidade que não são criminosos, mas que nós preferimos, por qualquer razão, deixar afastado dos olhares alheios, né? Seja, no inciso 12, a liberdade de comunicação, né, à distância. Eu, particularmente aqui, entendo e defendo que o inciso 12, embora muita gente fale, a liberdade das comunicações telefônicas, nós vamos voltar nisso, e ela visa proteger a intimidade, a privacidade, não me parece, né? Ela protege o que os italianos chamam de riservatezza, o direito à manifestação do pensamento de forma reservada. Pontes de Miranda dizia que a liberdade de expressão envolve a liberdade de manifestar o pensamento, a liberdade de escolher para quem nós vamos manifestar o pensamento e a liberdade de não manifestar o pensamento. Há pensamentos que eu deixo ele guardado, né, só para mim. Então, quando eu tenho a liberdade de comunicação postal, telefônica, telegráfica, o que eu estou protegendo? Que o emitente daquela manifestação de vontade escolha se ela vai ser aberta ou fechada. Eu posso fazer uma manifestação de vontade publicando antigamente num jornal. Hoje eu posso ter meu blog lá que eu escrevo o que eu quiser, vou arcar com as consequências, se essa liberdade de manifestação do pensamento ofender a honra alheia, caracterizar crime, assim por diante, né? E eu posso escolher manifestar para um grupo reservado de pessoas, uma ou mais daquelas pessoas, né? A gente brinca lá na aula da pós, né, Clarissa? Tem o grupo de WhatsApp dos alunos. Aí quando precisa mandar mensagem, eu falo, não, a Clarissa, eu, a Marta, a Tereza, nós não estamos nesse grupo. Por quê? Porque os alunos têm que ter a liberdade de manifestar o pensamento podendo falar mal dos professores.
Então, se a gente estiver no grupo de WhatsApp dos alunos, tira aquela liberdade. É isso, você escolhe perante quem você quer manifestar o pensamento. Então, na minha opinião, até eu posso ter violação da liberdade, ter essa liberdade de manifestação do pensamento na modalidade de comunicação à distância, de fatos absolutamente públicos. Se eu estiver lá ligando e conversando com o Gianluca, falando, pô, São Paulo tá uma porcaria, só empata, hein? Você viu agora, empatou com a porcaria do Campo Grande, o time não faz um gol, não sei o quê, nós estivermos conversando por telefone e alguém interceptar ilicitamente essa nossa conversa, é crime? É crime. Ah, mas você não está falando nada secreto, nada sigiloso. Sim, mas eu escolhi manifestar aquele pensamento só para o Gianluca. Não quis falar disso para todo mundo. E, portanto, se alguém ilegalmente interceptar essa conversa, isso é crime. Se essa prova for obtida sem ordem judicial, essa prova é ilícita. Pois não, Clarissa? Eu vou falar devagar, a minha internet hoje está meio lenta. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Gustavo? Bem. Então, nesse ponto, eu acho até que o texto da Marcela, ele é um pouco mais abrangente, até por ser bem posterior ao texto do professor Auri, ele reflete bem, né, essa natureza obsoleta mesmo da garantia, porque a gente só conhecia a comunicação telefônica, e ela propõe ali que a proteção constitucional deva ser maior no contexto da evolução tecnológica, né? Ela diz muita coisa que eu acho que precisa ser dita ali, traz bibliografia sobre o tema. Eu achei o texto dela bem interessante, porque realmente a interceptação telefônica hoje é o menor dos problemas, né? Como você está dizendo aí. Veja, como... E nesse ponto eu chegava no texto do Auri, né? A gente, na liberdade de comunicação, à distância, qualquer das formas, nós vamos continuar tendo um problema político. O próprio texto da Marcela fala, hoje se fala num direito à liberdade informacional, um direito de proteção de dados pessoais, dados sensíveis, etc., né? Mas realmente, e há um texto fabuloso do professor Tércio Sampaio Ferraz, bem no começo da Constituição, em que ele analisava as restrições do inciso 12, nós vamos voltar a isso na próxima aula, se alguém quiser eu posso colocar o texto à disposição. Ele falava, por que a Constituição diz no último caso para as interceptações telefônicas? Porque ele falava dos 4 processos comunicantes, carta, escrever carta e mandar para alguém, postal, cartácio, comunicação telegráfica, mandar um telegrama para alguém, e a comunicação de dados, ainda que telemática, ele falava assim, e a telefônica, ele falava, só a telefônica, pelo menos na tecnologia da época, né, é que o conteúdo comunicado não se pereniza em nenhum elemento que possa ser apreendido depois. Né? Porque se eu estou falando no telefone, aquilo não é gravado. Ou eu escuto a conversa na hora que ela é feita, ou não escuto mais. Ele falava, então, por isso é que eu tenho que poder interceptar o processo comunicante. Porque senão não tem outro mecanismo para eu obter o conteúdo daquela informação. Já na comunicação postal, telegráfica e de dados, como o conteúdo comunicado, de alguma maneira, ele fica registrado, seja na carta, seja no telegrama, seja em bancos de dados, hoje nos provedores de acesso, eu posso apreender só o resultado daquela comunicação. Então, eu não preciso intervir no processo comunicante. Eu posso, depois, fazer a apreensão daquele seu conteúdo num substrato material ou eletrônico, no qual ele se consubstancia. E eu tenho um artigo bastante antigo, quando eu falava da possibilidade de interceptação do e-mail, porque na época muita gente, professora Ada, professor Magalhães, por exemplo, dizia, olha, a Constituição, como ela fala, no último caso, aí seria só das comunicações telefônicas, né? E aí, diferente do inciso 10, onde ela só fala intimidade e vida privada, e não exige nada, e nós vamos dizer, por proporcionalidade, eu devo poder restringir, etc., os autores diziam, no inciso 12, não, ela faz uma escolha, ele trata de 4 processos comunicantes e diz que a restrição por ordem judicial só pode ser no último caso. Então, portanto, né, implicitamente ele está dizendo, nos 3 primeiros casos, eu não posso devassar por ordem judicial. Essa poderia até ser uma interpretação, vamos dizer assim, consentânea com a tecnologia da época. Né? E se eu disser que hoje outros meios de comunicação eu posso obter a apreensão dos dados, não preciso interceptar o processo comunicante. Mas se eu tiver uma outra tecnologia instantânea e que eu não possa não apreender o conteúdo dessa conversa,
como, por exemplo, hoje, conversas de voz por WhatsApp, usar o WhatsApp como se telefone fosse, né? Eu posso gravar uma mensagem e mandar para a Carolina. Ô, Carolina, avisa o pessoal aí que hoje a aula vai começar 15 minutos mais tarde. A Carolina grava lá e responde, estou dirigindo, professor, desculpa, não vou escrever, mas tá bom, avisa o pessoal. Nós gravamos uma mensagem que eu posso apreender o conteúdo dessas mensagens, com toda a dificuldade da criptografia. Mas eu posso ligar para a Clarissa, ligar lá de WhatsApp. Ô, Clarissa, tudo bem? E a prova do pessoal? Pô, vamos fazer uma prova mais difícil, mais fácil, não sei o quê. Aquilo não vai ficar gravado em nenhum lugar. Ou alguém participa do processo comunicante e capta aquele conteúdo, que é por tudo e em tudo igual conversa telefônica, ou não tem como obter. Pois não, Clarissa? Eu diria até mais, não havia, né, comunicações que pudessem ser interceptadas como a telefônica, e o contexto era um contexto em que poucas comunicações eram perenizadas, né? Exato. O que a gente ia perenizar a carta que a gente escreve consciente disso, um e-mail, que era uma coisa um pouco mais formal, mais restrita. Mas hoje todas as comunicações são perenizadas. Se alguém apreende um dispositivo móvel, todas aquelas mesmas apagadas, a polícia vai ter acesso àquilo, né? Então. E eventualmente, dependendo do aplicativo, nem precisa apreender o dispositivo, que é a própria ideia da interceptação telemática de dados, né? A obtenção de dados telemáticos. É complicado. E nos dois sentidos, né? Porque, veja, o texto do Aury chama a nossa atenção, porque e aí o problema epistêmico, que a tecnologia pode criar obstáculos que sejam quase tornando indevassáveis certas técnicas de comunicação. Né? Se eu tenho WhatsApp com criptografia ponta a ponta, criptografia feita nos aparelhos, não tem como eu interceptar. Ou eu vou receber um pacote de dados encriptados que eu não vou conseguir decifrar o que aquilo é, seja gravação de voz, seja gravação... Né? Por exemplo, por isso que outros países criaram o que é uma forma de busca e apreensão, né? Que é a possibilidade de você mandar um vírus para os aparelhos, para daí eu entrar no aparelho e com isso eu poder obter o conteúdo da conversa, né? A Alemanha, a Itália, eles têm lá, a Itália, o captador informático, na Alemanha, a possibilidade do e-mail espião. Por quê? Porque é uma forma de eu reagir à tecnologia. Claro que isso aí vai ter que ter controle, o juiz vai ter que autorizar, eu vou ter que ter prazo, eu vou ter que ter isso, eu vou ter que ter aquilo, mas sob pena dessa tecnologia dela ser indevassável. Agora, o que a Marcela coloca daí no outro texto que nós lemos é algo que e que tem algumas pessoas que chegam a manifestar antes dela também já, né? Esse inconformismo, ela cita um texto do pessoal lá do Internet Lab, eu falei depois tem um texto da Karina Quito que trata da mesma coisa, que se nós formos pensar nessa escala da Constituição, parece-nos que o 12 é o que tem mais garantia. Na visão do legislador constituinte, eu tenho que proteger mais a comunicação telefônica. E por que eu dizia isso na época? Porque ela é a mais invasiva. Porque se alguém me manda uma carta que eu acho que é uma coisa muito secreta, eu ponho fogo na carta e não guardo a carta. Porque se eu quero realizar uma coisa íntima dentro da minha casa, se naquele momento ninguém estiver vendo, ninguém nunca mais vai descobrir nada daquilo depois. E a telefônica? Não. A telefônica, poxa, você vai pegar a conversa do próprio investigado, né? Estamos falando da década de 80, né? Aparelho telefônico era telefonia fixa. Né? E telefonia fixa, vocês não viveram esse momento. Telefone era um negócio tão caro para você ter linha na casa que a pessoa declarava no imposto de renda. Tem uma linha telefônica, não sei como é que chamava em Minas, aqui era Telesp. Você comprava um plano de expansão da Telesp para você ter direito a quando colocasse a linha telefônica na sua cidade, você ter um telefone na sua casa. Né? Então, aquele era o meio de comunicação por excelência. Né? As ações da telefônica valiam muito. Então. Era Telemig aqui em Minas Gerais. Então, tinha pessoas que o business dela era alugar a linha telefônica. E era caro o aluguel mensal. Né? Então, naquela época, eu falava, o telefone é tudo. Só que hoje, essa relação se inverteu. O Aury fala com razão. Há 10 anos, o grande meio de obtenção de prova das operações todas era a interceptação telefônica. Eu ficava interceptando, a discussão era,
Posso ou não posso começar uma investigação com interceptação telefônica? Depois, qual o prazo máximo de prorrogação da interceptação telefônica? Hoje, como advogado, eu digo, o menor dos problemas numa operação é a interceptação telefônica. Até porque a maioria das pessoas está meio precavida ao falar no telefone. Outro dia, atendendo um cliente, é um senhor de 81 anos de idade, acusado de umas coisas graves, mas de uma sabedoria enorme, adoro conversar com ele. Audiência por vídeo, mas eu vou lá na cidade dele fazer pessoalmente para sentar com ele, para ele ficar calmo, e 15 minutos de audiência, e como ele gosta de dizer, 3 horas prosiano. Né? E ele falou, olha, isso aqui eu não falei. Ele falou, primeiro, porque eu nem sei usar esses negócios assim à distância. E segundo, porque eu aprendi que telefone só serve para você marcar encontro. E eu ainda marco no lugar errado, para se alguém estiver me ouvindo, ir para outro lugar. Quer dizer, então hoje a gente sabe, se eu for falar alguma coisa muito comprometedora, eu não vou pegar um telefone de verdade e falar besteira no telefone. Mas no nosso aparelho celular, e é isso que a Clarice falou, tem muito, mas hoje muito, muito, muito mais informação do que numa conversa telefônica. Então, talvez a escala constitucional, né, é isso, né, Clarice? Tenha se invertido perante a tecnologia de hoje. E aí vejam vocês, e falando um pouco do regime da busca e apreensão. Então, a mais restrita, interceptação telefônica, e vamos colocar junto à telemática, enquanto eu estou enviando o dado, interferir no processo comunicante enquanto ele se realiza. Só crime punido com detenção, com reclusão, não pode ser crime punido com detenção ou contravenção penal, e aquele tem que ser o único meio possível para a realização daquela prova. Eu não posso produzir aquela prova por meios menos gravosos. Então, eu tenho rol de crimes, exigência que eu não possa fazer por um meio menos gravoso. Posso fazer a interceptação telefônica. Violação do domicílio. Nós temos busca domiciliar, temos busca pessoal e domiciliar. A domiciliar é a mais restritiva. Para que crimes eu posso fazer a busca domiciliar? Para qualquer crime. Punido com detenção, com reclusão. Qual as exigências da lei? Pouquíssimas. A lei diz desde que haja fundada suspeita que naquele local, naquele domicílio, eu vou encontrar aquelas coisas que estão nos incisos. Armas, instrumentos do crime, objetos que interessem à prova do crime, o próprio criminoso, a vítima, eu posso apreender coisas ou pessoas. Né? Basta que eu tenha fundadas suspeitas que lá eu vou encontrar aquela coisa. E a privacidade ou intimidade, que eu tenho lá a restrição numa interceptação, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Só que hoje o que mais importa, por tudo isso que nós vimos, é aprender o aparelho de telefone celular de uma pessoa. Se vocês me perguntarem hoje como advogado, e pergunto a vocês como pessoas, em termos de proteção da privacidade de vocês, o que é mais danoso? É que alguém intercepte as minhas comunicações telefônicas e ouça o que eu estou falando. Aliás, hoje, quem de nós fala ao telefone, ou quanto nós falamos por telefone? Quantas vezes nós conversamos em ligações telefônicas durante um dia? Às vezes, nenhuma vez. Agora, muitas vezes a gente grava mensagem de voz ou de texto e manda para alguém, recebe e-mail e tal, e grava, salva aquilo. Então, entrar na casa de uma pessoa. Se hoje alguém entrar na minha casa e for fazer uma busca e apreensão tradicional, devassar as coisas, olhar lá cartas, papéis, ver o que eu tenho, se eu tenho dólar no cofre, se eu tenho joia, não sei o quê, eu falo, ok, vai entrar, vai ver lá, pode achar uma outra coisa lá que ele não gosta, que ele acha meio estranho, mas paciência, é minha casa, é minha vida, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Só que se eu apreendo o aparelho de telefone celular de uma pessoa, ou se eu apreendo um notebook de alguém, né, você tem lá praticamente a vida inteira da pessoa ali dentro. E hoje, qual que é o regime para eu apreender um aparelho de telefone celular de alguém? Né? É um regime de busca e apreensão que é um regime muito pouco protetivo. Então, não que eu não possa fazer a busca e apreensão de um aparelho, posso fazer, mas eu acho que a autorização para você poder devassar um aparelho de telefone celular de alguém deveria ser em casos muitíssimos mais restritos. Eu hoje preferia, se alguém falasse assim, o que você prefere?
deixar alguém entrar dentro da sua casa e vasculhar tudo que você tem lá dentro, ou entrar dentro do seu celular. Eu, em termos de proteção, ia falar, eu prefiro proteger meu celular. Até porque na busca e apreensão domiciliar, você não vai entrar e no momento a pessoa continuar fazendo as coisas que ela faz normalmente dentro da casa dela. Ela sabe que está tendo busca, ela não vai fazer nada. Em termos de tutela da intimidade, de eu ter um espaço para manifestação da minha personalidade, eu não vou fazer isso durante a busca e apreensão. Então, realmente, preparando a aula, Clarice, eu estava pensando, né, se não era o caso de nós, como alguns países fizeram, temos um dispositivo constitucional específico, um novo inciso aí no artigo 5º, e uma previsão de restrição ainda mais severa. Né? Ainda mais severa, porque se alguém pegar o celular da pessoa, o problema não é que ela está comunicando o crime. Você tem fotos pessoais, você tem mensagens, você pode ter um diário, você tem a agenda da pessoa, né? E uma série de coisas que não precisam ser necessariamente crimes, né? Mas já talvez... passou da hora, né, de ter um projeto de emenda constitucional com esse objeto, porque, exato, principalmente no nosso contexto político, é bem assustador que não tenha ainda, né? Exato. Então, esse hoje é o grande problema. E ainda também não deixa de ser curioso, vamos lá, vamos falar um pouco do nosso regime legal. Como que o Código trabalha? Em apenas 10 artigos na busca e apreensão. Ele tem uma grande divisão. A busca e apreensão, primeiro, né, a professora Cleonice Pitombo, que tem uma obra clássica sobre o tema, deixa bem claro, a busca e a apreensão não são a mesma coisa e nem necessariamente andam juntos. O que o juiz autoriza? Buscar e se encontrar aquilo que eu busquei e apreender. Portanto, eu posso ter busca sem apreensão. Vá lá na casa do Gustavo, que o Gustavo está sendo investigado por pedofilia. E pegue lá o que vocês acharem de revistas, notebook, computadores, tal, com fotos de sexo de crianças. A pessoa vai lá, procura e não encontra nada. Teve busca? Teve. Teve apreensão? Não. Lá, movimentação suspeita na porta da casa do Vitor, parece que dinheiro, ele entrega um pacotinho, acha que o Vitor é vendedor de droga. Vai lá e faz a busca e apreensão para encontrar drogas, o que acha? Nada de droga. Teve busca e não teve apreensão. Vai lá e acha droga na casa do Vitor. Tem a busca e depois eu apreendo a droga. Mas eu também achei, sei lá, revista pornográfica. Bom, mas não está sendo investigado por isso. Se era foto de maior, não tem problema. Achei camisa do Corinthians. Isso é droga, devia ter sido apreendido, mas tudo bem, deixa lá. Era entorpecentes, não era droga de time. Ok, não apreendi. Então, procurei. E veja que, do ponto de vista da tutela da intimidade, eu tenho essa possibilidade de separar. Né? Porque eu procuro, quando eu estou procurando, eu vejo várias coisas, acho aquilo que eu quero, só aprendo aquilo. Isso também, né, Clarissa, é um outro ponto que nós falamos, que do ponto de vista informático, você não tem como fazer. Porque, na verdade, quando o juiz autoriza uma busca e apreensão em equipamentos que eu tenha provas digitais, até para preservação de autenticidade, integridade, verificabilidade, auditabilidade daquela prova, a primeira etapa, né, é a etapa da coleta, e eu tenho que coletar tudo. Tem que fazer um código racho, tem que ter uma cópia integral daquele disco rígido. Aí depois, a segunda fase é uma fase de exame, em que aí eu vou separar o que interessa do que não interessa. Achou lá no meu HD ou no do Vitor lá, um monte de música que a gente ouve, vai falar, pô, isso aqui não interessa. Achou lá a poesia que a pessoa escreve lá no Word, vai falar, pô, isso aqui não interessa. Achou lá um monte de foto pessoal dele no churrasco, bêbado, não sei o quê. Pô, isso aqui não interessa. Pô, mas estou investigando crime financeiro. Bom, agora aqui eu achei uns extratos bancários, contratos com banco no exterior. Pô, isso aqui me interessa. Isso aqui vamos examinar, depois vamos cruzar essas informações. Mas para eu chegar no exame do que interessa, para depois eu fazer a análise, eu passei pela coleta de tudo. Né? Então, isso implica uma restrição severíssima da privacidade. Pois não, Clarissa?
O que eu ia dizer é que, se a gente levar em conta o conceito de prova irritual, não só como aquela prova que não tem previsão de procedimento, mas que não segue um procedimento adequado, a busca e apreensão digital é sempre irritual, porque não existe uma previsão adequada, ela é tão irritual quanto, por exemplo, um reconhecimento por vídeo, e mesmo a análise de um documento digital qualquer, a gente não esgota isso, né? Se houvesse uma emenda constitucional, talvez uma das questões também seria a questão da necessidade extrema, né? Da mesma forma que a interceptação só vem depois da quebra do sigilo bancário e de outras provas invasivas, talvez essa devesse ser a mais invasiva de todas. Sim. Né? E essa escala deveria ficar clara na Constituição. Uma vez foi muito interessante, eu dava aula na graduação aqui de processo penal aqui em Juiz de Fora, tem muito tempo isso, e aí eu dei aula de interceptação telefônica, falei quais eram os requisitos, né, da necessidade, ou seja, diante da ausência de outros meios de prova ou de obtenção que pudessem indicar aquele fato, você poderia autorizar. E aí eu passei para os meninos um acórdão do STJ, porque seria possível antes a quebra de sigilo bancário, né, explicando que havia ali alguma que a interceptação telefônica partiu da identificação de uma transação suspeita, mas que não houve uma quebra, não esmiuçaram o sigilo bancário da pessoa. Aí todo mundo falou, não, realmente, o acórdão está certo, o acórdão de segundo grau é um absurdo e tal. E eu peguei o caso justamente porque era um político que era questionável, né? Que estava na revista Veja, era a farra do bode, a capa da revista, era o José Sarney. E na época tinha muita notícia e tudo mais. Aí na hora que eu mostrei a revista física ainda para os alunos, aí todo mundo falou assim, não, mas o acórdão está errado, que o STJ está promovendo a impunidade, quer dizer, na hora que você vê que é uma pessoa pública, que está sendo ali criticada e tal, e ainda não tomei cuidado de não pegar ninguém de extrema esquerda nem extrema direita, assim, bem... mas ele é de extrema governo, ele sempre foi. Quem está no governo, o partido dele apoia. Pois entendeu? Então eu sabia que a turma toda ia para cima, não ia ter nem debate, né? Uhum. E impressionante como todos os alunos mudaram de opinião sobre aquele acórdão, né? Só de ter a notícia de que o que era o conteúdo e já tinham acompanhado aquela notícia pela mídia. Então, já é complicado fazer essa escala jurídica e constitucional quando a gente tem presente a realidade, né? Assim, e o resultado já. Então, e quando é fácil de quebrar e retroativamente você vai investigar a legalidade, a gente nunca vai chegar num controle de constitucionalidade efetivo se não tiver uma regra. Isso, Clarissa, faz todo sentido e é difícil porque esse é o aspecto reverso. Vamos esquecer um pouquinho o problema da busca eletrônica, vamos pensar na busca em si, né? Esse é um problema porque quando eu tenho uma prova realizada, um meio de prova, não de obtenção, erroneamente, eu falo, isso compromete a qualidade epistêmica. Faço um reconhecimento pessoal, etc. Eu falo, não dá para condenar esse cara. É fácil entender porque eu falo, se eu estou lá, buscando a verdade, isso compromete a busca da verdade. Mas os meios de obtenção de prova, esse exemplo é aquilo que eu falava, eles têm um potencial epistêmico idêntico, com ou sem respeito à garantia, com ou sem observância das regras legais. E daí, toda vez que você fala numa prova ilícita, né, como você vai estar eliminando do processo algo com bom potencial epistêmico, vem essa ideia, você está defendendo a impunidade, né? Você está defendendo que fulano não vá para a cadeia. Então, estas regras, elas têm um conteúdo, né? A Gascon Abelana, Espanha, o Tarufo também fala, ela tem um conteúdo anti-epistêmico, contrário à descoberta da verdade, mas elas são necessárias porque, embora a busca da verdade seja importante para legitimar o exercício do poder de punir estatal, eu não vou buscar a verdade a qualquer custo ou a qualquer preço. Há limites também para a descoberta da verdade. E o código trabalha, então, o quê? Com a busca domiciliar e com a busca pessoal. Né? A busca domiciliar e a busca pessoal, ambas podem ser
com ordem judicial ou sem ordem judicial. Né? A hipótese constitucional que não exige ordem judicial na hipótese de desastre iminente ou para prestar socorro são hipóteses muito pouco problemáticas na prática, de baixa densidade. Né? A hipótese de flagrante delito, não. E aqui qual que é a grande questão? É que hoje os tribunais dizem, tudo bem, é flagrante delito, você pode entrar, sim, mas você tem que ter elementos que lhe permitam acreditar que você está em flagrante, que há uma situação de flagrante delito ocorrendo lá. Porque senão a porta da casa de cada um de nós está aberta. A polícia entra, onde ela encontrar a coisa, ela fala, está legitimado, porque está havendo flagrante, onde ela não achar, ela fala, I'm so sorry, desculpa, hein, achei que tinha alguma coisa dentro da sua casa. Né? Então, e hoje nós temos acórdãos que anulam buscas e apreensões em que houve apreensão e houve encontro de situação de flagrante delito, por exemplo, apreensão de drogas, porque os policiais não sabem explicar a partir de quais elementos gerou suspeita, né, fundada suspeita de que lá estava sendo praticado um crime. Né? Eu tenho que ter esse elemento de identificação. Você fala, mas foi muito tempo depois. Sim, mas você vai fazer um mandado, depois você vai ter o auto circunstanciado da apreensão. Coloca lá no auto que você entrou sem ordem judicial e havia situação de flagrante, aquilo foi apreendido, porque a base tais elementos geraram a fundada suspeita de que lá estava sendo cometido um crime. Não há nenhuma dificuldade nisso. Né? Por outro lado, quando há ordem judicial, os dois grandes problemas são, primeiro, a delimitação do local, no caso da busca domiciliar, né? E segundo, a delimitação do que deve ser buscado. Porque hoje o juiz vai lá e coloca, porque na casa da pessoa apreender computadores, tablets, aparelhos, telefone, celular, bom, isso tem na casa de todo mundo. A questão não é se tem computador, é que algo que tem uma relação com aquele fato. Né? Porque senão vira uma devassa geral. E o problema da individualização do local também é fundamental. Porque o código diz proceder à busca domiciliar quando fundadas razões autorizem, vem lá, para prender criminosos, etc. Né? Apreender coisas achadas, apreender instrumentos de falsificação, apreender armas e munições, descobrir objetos necessários à prova, apreender cartas abertas ou não. Mas o 243, quando trata dos requisitos, diz indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou morador. No caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la, os sinais que a identifique. E depois, como eu disse, mencionar o motivo e os fins da diligência. Eu tenho que delimitar o que vai ser buscado. E eu tenho que indicar porque provavelmente naquele local eu posso indicar. Porque sem isso, nós podemos voltar a ter vastas. Vá na casa de uma pessoa e apreenda computadores, tablets, aqui, tirando a pessoa. Hoje, a gente vê, às vezes, até morador em situação de rua usando celular. É difícil ter uma casa hoje que você não vai encontrar um computador, um tablet ou um aparelho de telefone celular. Então, a busca foi frutífera? Não, ela foi mal delimitada. Os fins para qual ela é feita, para qual crime que eu estou investigando. Nós tivemos um caso que ficou muito famoso aqui, né, uma operação grande, em que eu tinha um banco e uma outra instituição ligada ao banco, e o mandato veio no banco. A outra instituição tinha o mesmo nome inicial, e a polícia foi no outro andar do prédio, que era outra instituição, e apreendeu lá também os computadores. Quer dizer, isso é válido ou inválido? Eu trabalho num caso em que que o juiz autorizou a busca e apreensão na casa de um fulano, identificou o local, foram lá, ele não morava mais lá. Aí alguém disse, mas eu acho que ele se mudou para tal endereço. Tinha uma outra casa, a polícia foi lá no outro endereço e fez a apreensão. Isso é possível ou não? Estas questões são questões que cada vez mais os tribunais debatem, mas ainda sem muita segurança. Por quê? Porque é duro excluir uma prova dessa quando você realmente encontra o que você, quando você procura. Pelo potencial que essa prova tem. Deixa eu ver, o Vitor pergunta.
Vitor, isso que você pergunta também talvez o grande dilema das buscas, né? O chamado encontro fortuito. Eu vou procurar uma coisa e encontro outra, né? Se eles podem ser apreendidos. Há uma jurisprudência formada no mesmo sentido para as interceptações telefônicas, né? Que diz que desde que haja uma conexão daquele fato com o fato investigado. Eu estou investigando tráfico de drogas e descubro corrupção do policial para deixar o fulano praticar droga. Eu falo, tem alguma conexão. Agora, eu estou investigando tráfico de drogas, estou lá gravando as conversas de tráfico de drogas e descubro violência doméstica, porque eu tenho uma gravação lá do traficante batendo na esposa. Não me parece que nesse segundo caso haja conexão de uma coisa com a outra. E na busca e apreensão, isso é mais comum ainda, já dou a palavra à Laura, isso é mais comum ainda. Por quê? Porque às vezes eu estou investigando receptação para ver se tem coisa roubada, né? E encontro passarinho, animal silvestre preso numa gaiola, que é crime ambiental. Isso que eu estou falando é o caso que aconteceu comigo. Não é exemplo de manual, aconteceu. Eu estou investigando descaminho, outro caso que aconteceu comigo. Encontro uma arma de fogo de uso restrito dentro da casa da pessoa. Não tinha nenhuma relação do descaminho ser praticado com arma, com não sei o que e tal. Aqui a questão é, eu posso apreender, e essa apreensão vai ser lícita, né? Ou eu teria que ter ordem judicial? Hoje, veja, com a tecnologia, não seria tão difícil você ter um acesso ao juiz durante o cumprimento da busca e obter uma complementação daquela medida, né? O próprio juiz verificaria isso, né? Hoje, nessas grandes operações, isso acontece. Esse exemplo que eu dei lá atrás do banco, de um com outro, foi na Satyagraha, que não usava tanto isso. Na Lava Jato, o juiz de plantão ficava lá, você achava outro lá, não é aqui no endereço tal, o cara mudou para o endereço tal. Peticionava para o juiz autorizava na mesma hora. É um controle jurisdicional que acho que deve ser feito, né? E o mesmo vale para a exigência de ordem judicial quando houver busca pessoal. Só antes de dar a palavra para a Laura, né, qual é a lógica invertida disso, né? É que para eu entrar na casa sem ordem judicial, eu preciso da fundada suspeita de que lá está ocorrendo um crime, basicamente. Para eu fazer uma busca e apreensão pessoal, veja que o parágrafo 2º diz, proceder-se-á do 240, a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior, que é coisa achada ou obtida por meio criminoso, instrumento de falsificação, armas, munições, instrumentos utilizados para a prática de crimes, objetos necessários à prova, que é quase tudo. Então, se eu não tiver um controle rigoroso de por que o policial fez uma busca pessoal em alguém, né? E muitas vezes a gente sabe qual que é a meta-regra policial, a atitude suspeita, né? Normalmente é porque o cara é pobre, normalmente porque o cara é negro. Pegue 3 grupos de jovens com exatamente a mesma característica, né? Um negro andando de bicicleta num bairro pobre, e o outro, um rico com roupa de marca andando de carro num bairro chique. Um vai sofrer a busca pessoal, o outro não vai sofrer, né? E aí, o dramático é que se hoje no que nós temos mais informação é o aparelho de telefone celular, nessa busca pessoal, sem requisito nenhum, sem prévia ordem judicial, o que eu faço? Eu apreendo o celular da pessoa. E, portanto, isso que Clarice e eu falávamos, deveria já ter uma emenda constitucional, prever como um direito em hipóteses muito mais restritas, né? O que poderia resolver até o problema que o Vitor perguntou da descoberta fortuita, né? Porque daí aquilo está fora do rol, etc. Hoje é muito fácil de você obter. E os juízes, quando dão autorização para busca e apreensão domiciliar, e que inclui a busca pessoal e você aprender, já dizem, e autorizo também que se examine o conteúdo de aparelhos celulares, aqui, já autoriza, assim, dano de barato. Então, hoje, o nosso regime é bem pouco protetivo desses direitos, seja em relação a crimes, que não há limitação, seja em relação à busca pessoal, que o requisito é extremamente vago, né? Veja, eu posso ter uma busca pessoal em relação a alguém que
haja fundada suspeita de que ela oculte praticamente qualquer coisa, para um crime de menor potencial ofensivo, que admite transação penal, e por conta disso eu posso devassar o aparelho de telefone celular daquela pessoa. Pois não, Laura? Tudo bom? Minha Tudo dúvida bem. é com relação à busca e apreensão. Quando, enfim, quando vão efetivamente fazer a busca e apreendem tudo que tem de valor dentro de uma residência, sob justificativa que se estaria atrás, enfim, dos produtos do crime que foram obtidos com lucros da empreitada criminosa, etc. e tal. Isso não seria uma confusão indevida das cautelares patrimoniais com o objeto da busca e apreensão? Laura, pode ser ou não. Eu acho que o juiz pode determinar a apreensão do que seja produto do crime, seja para finalidade patrimonial, seja para finalidade probatória, né? O 132, quando trata do sequestro de coisas móveis, né, e que o sequestro visa atingir o que é produto ou proveito do crime, diz que eu decreto o sequestro de coisas móveis quando não tiver sido realizada a busca e apreensão. Então, a busca e apreensão pode ter essa finalidade, mas para isso é necessário que conste do mandato, dos fins para qual é feita do crime e que conste, porque está lá, né? B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. E, descobrir objetos necessários à prova da infração. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo da Petrobras. Se eu tenho lá não precisa nem ser um diretor, um gerente, que eu suspeito que ele comete crimes de corrupção e recebe valores, é razoável que eu diga, que imagine que na casa dele eu vou encontrar o quê? Dinheiro em espécie, moeda estrangeira, pedras preciosas. Me parece que faz sentido uma busca disso. E aí, seja para a finalidade de comprovar a prática delitiva, ainda mais, e nessas coisas que se transmitem pela simples tradição, para evitar que a pessoa se valha do produto do crime. Mas isso tem que estar no mandado de busca e apreensão, né? Outra coisa é eu vou investigar um crime de pedofilia, porque a pessoa ela compra na internet imagens de criança em cenas de sexo, e a polícia chegar lá e achar joias e não sei o que e apreender. Eu posso até pensar nesse caso, talvez, de quem venda essas imagens e que ganhe dinheiro com isso. Mas no outro caso, não. Então, me parece que tudo depende do mandado de busca, do que foi requerido e do que foi deferido pelo juiz. E veja, né, que o parágrafo 1º do 240 diz que eu procedo à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para apreenderem coisas obtidas por meios criminosos, na letra B, se eu tirar achado. Então, eu tenho que indicar por que eu tenho elementos para suspeitar que naquela casa aquelas coisas estarão lá. E nesse sentido, vejam que a busca domiciliar ela pode ser feita, inclusive, na casa de quem não é investigado. Imagine que alguém ouça uma conversa, sabe que eu acabei de receber lá, ou eu estou sendo interceptado numa interceptação telefônica e eu falo para o meu irmão assim, puxa, olha, cara, eu acho que eu estou sendo investigado, eu estou com medo de ter uma busca e apreensão aqui em casa, e tem aquele dinheiro naquelas contas lá fora, eu guardo aqui o extrato da conta, um monte de coisa. Pô, você não pode guardar isso na sua casa para mim? Eu vou pôr tudo numa pasta, posso levar e você deixa na sua casa? Eu falo, não, tranquilo, pode mandar aqui, põe uma mala com senha, não precisa nem saber a senha, deixa aqui em casa, o dia que você quiser, você vem aqui, pega a hora que você quiser. Ele também não está cometendo crime nenhum, porque ele não está ajudando nada, né? Aí a polícia pode, ouviu isso na minha conversa telefônica, o que ela pode fazer? Busca e apreensão na casa do irmão do Gustavo para procurar o quê? Uma pasta que tenha papel. Não vai poder fazer uma busca e apreensão na casa dele para pegar o quê? Pendrives, HDs e não sei o quê. Eu falei que eu vou deixar o papel impresso. Eu tenho que ter fundada a suspeita que lá eu vou encontrar aquele tipo de material. Se ele guarda lá o produto do crime, o cara vira e fala, olha, pô, eu tenho lá aquele local que eu guardo tudo, as coisas lá do crime, eu aluguei lá um imóvel lá, não está nem no meu nome, é lá que eu deixo guardado as coisas, porque lá ninguém nunca vai descobrir, não sei o que e tal. Aí a polícia lá faz uma diligência, ela acompanha o cara saindo dentro da casa dela,
ela vê ele entrando num imóvel, ela vai lá, pergunta para o porteiro vira e fala, não, não, dessa pessoa não, ele vem aqui uma vez por mês, mas o nome dele que eu conheço é outro, é fulano de tal, que é o nome que está no contrato tal, e eu junto tudo e diz, olha, eu quero uma busca e apreensão naquele endereço, porque provavelmente lá aquela pessoa está ocultando dinheiro. Ok, sem problema. O duro disso, e aí, isso é um pouco comum, interceptação telemática, tudo isso, é que as motivações têm sido extremamente simples, sem analisar esses elementos concretos. As prorrogações de interceptação telefônica, então, parece piada, eu canso de dar parecer, porque eu põe assim, defiro a prorrogação, ponto. Eu não diz por que é necessário, né? Autoriza a busca e apreensão para que sejam encontrados, tal. Não diz por que tem fundada a suspeita que lá aquilo possa ser encontrado ou não. E o nosso código também, uma outra crítica que pode ser feita à nossa disciplina, inclusive mais ou menos na mesma linha do que Clarice e eu falávamos, né, do grau, é que a doutrina e a jurisprudência equiparam a busca domiciliar à busca realizada em locais de exercício de atividades não abertas ao público, né? Isso inclui escritório de advocacia, mesmo uma empresa na parte dos seus escritórios, né? Uma instituição financeira na parte que tem os seus escritórios, mas a mim parece que seriam âmbitos de proteções distintos, né? Porque eu não faço aqui no meu escritório de advocacia as mesmas atividades que eu faço na minha casa. E tem outras pessoas. Agora, precisa de proteção? Precisa, não é um local aberto a público, é um local que você pode guardar coisas importantes, relevantes, mas outros diplomas mais modernos têm, além da busca domiciliar e da busca pessoal, a busca em locais não abertos ao público. Que o requisito pode ser outro, o grau de proteção, o nível de coisas a serem encontradas podem ser outros. O nosso código não tem essa previsão e essas situações acabam sendo tratadas como busca domiciliar. Clarissa, você ia completar alguma coisa? Não, eu levantei a mão, na verdade, sem querer, mas de toda essa nossa conversa que a gente está tendo aqui sobre a busca e apreensão digital, e retomando a questão do conhecimento fortuito, só fica para mim a importância mesmo do juízo de garantias e talvez de um reforço na atuação ética do judiciário nessa questão do conhecimento fortuito, né? Porque é claro que a gente espera que sejam exceções, mas a interceptação telemática ela é pródiga de hipóteses de conhecimento fortuito. E a gente pode nem imaginar quantos processos, crimes, eventualmente, quantas investigações podem ser iniciadas a partir do conhecimento fortuito, vindo aí de um mega processo relativo a uma terceira, a uma quarta, a uma quinta pessoa que não tem nenhuma relação com aquela investigação, uma coisa que só um juiz de garantias poderia controlar, e um juiz que devesse ter um comprometimento ético muito mais reforçado, porque a gente sabe aí que às vezes o que acontece é o contrário, né? Você mesmo já desabafou situações profissionais que aconteceram com você em que há o contato sobre uma prova inadmissível entre membros do Poder Judiciário. Quer dizer assim, olha, isso aqui não é da minha conta, mas aconteceu assim, eu tinha essa prova, mas a prova foi obtida, né, de uma forma ilícita ou não procedimental, mas investiga isso aí. E o papel do juiz de garantia seria exatamente o oposto, impedir que isso ocorresse, né? Principalmente nesses processos, nesses mega processos. Então, eu acho que a gente discute tanto isso, mas é tão difícil implementar sem um juízo de garantias e sem uma cultura, né, de impessoalidade e uma cultura de que sem esse peso que o juiz coloca sobre os ombros de ter que punir, né? Porque a verdade é essa, a gente vê isso muito na nossa sociedade. Eu concordo com você, Clarice, a gente já discutiu isso, acho que na pós, o juiz de garantias teria um papel importantíssimo nessa situação. Vocês sabem o que é juiz de garantias, né? Todo mundo sabe, um juiz que vai atuar na fase da investigação, porque acho que um dos grandes fatores do desenvolvimento das exclusionary rules nos Estados Unidos é a bifurcação do julgador, né? Nos casos que chega a julgamento, eu tenho o juiz de direito, que controla a admissão da prova, e eu tenho jurados, que são quem irão valorar a prova. Então, o papel do juiz do direito é não deixar entrar provas que possam contaminar os jurados.
No nosso sistema, em regra, é o oposto, porque o juiz que defere a prova e depois vai analisar um eventual argumento da parte de que aquela prova é ilícita, é o mesmo que lá na frente vai julgar. E aí ele tende a dizer o quê? Não, por hora eu vou deixar e lá na frente eu saberei dar o valor adequado. Como é a mesma pessoa, realmente é difícil você colocar na cabeça dela que ela tem que fazer um papel prévio importante de admissibilidade. A hora que nós tivermos o juiz de garantias, e como eu disse a vocês, esses meios de obtenção de prova, na sua esmagadora maioria, necessitam do fator surpresa e, portanto, são requeridos, deferidos e produzidos na fase de investigação, eu vou ter um juiz que vai ter que decidir sobre a licitude ou ilicitude dessa prova, e o papel dele vai ser só esse. Ele não vai ter o papel depois de lá na frente dizer se a pessoa é culpada ou inocente, porque aquilo vai ser um outro juiz, o juiz da instrução e julgamento, né? Então, para ele não vai servir o cômodo argumento, por hora eu deixarei nos autos e lá na frente eu saberei dar o devido valor. Você vai estar alegando, essa prova é ilícita, esse conhecimento fortuito não tem relação com o fato, isso aqui deve ser desentranhado, essa investigação não pode começar. E aí nós vamos ter um sujeito distinto do que vai julgar. Um que analisa a admissibilidade e inadmissibilidade da prova e outro que valora para condenar ou absolver. Isso pode colaborar muito com o fortalecimento desse sistema. Mas eu ainda acho que o principal mecanismo, além desse, vamos dizer assim, psicológico, individual, de serem pessoas diferentes, é o judiciário entender que ele tem que fazer um controle rigoroso dessa fundamentação. Né? Que quando tudo que a gente está discutindo aqui é reserva de lei e reserva de jurisdição. Eu tenho que ter uma lei que estabeleça em quais hipóteses, diante de quais situações concretas, quem são as pessoas que podem ser atingidas, por quanto tempo, legalidade. Eu tenho que ter um juiz que, no caso concreto, verifique se aquelas situações que a lei autoriza estão presentes. Só que o mecanismo para isso, como diria Ferraioli, a garantia das garantias é a motivação. E quando os tribunais fecham os olhos, a gente entende, excesso de serviço, tudo bem. Mas quando o juiz pode escrever qualquer coisa na fundamentação e o tribunal diz lá, embora não seja um exemplo de fundamentação, dá para se perceber que o juiz fez um controle sobre a necessidade ou não, portanto a medida é lícita, né? Eu estimulo cada vez mais fundamentações muito sucintas, rarefeitas até. Quando se ocorrer o contrário, eu vou começar a exigir fundamentação melhor. Os próprios juízes vão ver, eu tenho que fundamentar direito, porque senão o tribunal vai anular. Né? E aí, quando o tribunal anular, a culpa vai ser de quem? Não do tribunal que anulou, vai ser do juiz que fundamentou mal, por isso que o tribunal teve que anular. Então, esse também me parece um mecanismo importante, mas que a gente tem a dificuldade aqui, né, pelo aspecto de que anular uma prova ou reconhecer a ilicitude de uma prova por nulidade de fundamentação, muitas vezes é assegurar a absolvição de quem o conteúdo daquela prova, embora ilícito, mas examinado, demonstrava que aquela pessoa era culpada. Então, isso gera um choque pessoal. É claro, o juiz deveria dizer, eu estou aqui para fazer respeitar a lei, eu não quero ver punir o criminoso a qualquer custo e a qualquer preço, há regras para a produção da prova, se as regras do jogo não são observadas, a prova é ilícita, ninguém pode ser condenado com base em prova ilícita e só provas lícitas superam a presunção de inocência. Por isso, reconheça a ilicitude, determina o desentranhamento e, consequentemente, absolva o acusado. Mas é de carne e osso o juiz, né? A gente sabe que não é tão simples assim ele dar uma decisão nesse sentido. Pois não, Clarice? Exatamente. Eu acho que a fundamentação é a premissa. Eu fico me perguntando, às vezes, se a fundamentação, não a fundamentação nula, zero, né? Mas uma fundamentação rarefeita, ela não é, de certo modo, estratégica para o juiz que não quer se vincular restritivamente, porque, na verdade, ao invés dele dizer qual é a finalidade daquele mandado, ele deixa de uma maneira mais ampla, ele defere de uma maneira mais ampla e, de uma certa forma, se os tribunais não anulam por falta de fundamentação, fica mais difícil anular um conhecimento fortuito se você não tem uma finalidade bem estabelecida na ordem. Né? Não sei se tem sentido esse meu raciocínio, não, mas claro, eu acho que meio que do direito administrativo, né? Se a fundamentação vincula. Mas veja, mas vamos lá, mais ou menos diante da resposta que eu dei para a Laura. Você falou, eu estou indo lá na casa da pessoa para ver se eu acho que ela nem é investigado
papéis que comprovam o crime do irmão dela e o cara achar lá a arma, não pode apreender aquela arma. Não tinha nada que indicasse que era para ele apreender a arma. Né? Agora, se eu tô lá investigando fulano por corrupção e eu encontro lá elementos que ele tem também uma offshore, que ele pratica lavagem de dinheiro, do dinheiro da corrupção, aí eu falo, não, o mandato está bem delimitado, ele está sendo investigado por corrupção, é para encontrar dinheiros, objetos valiosos, incompatíveis com a sua renda, não sei o quê. Pô, eu também encontrei papéis de uma offshore dele em BVI. Não, uma coisa tem relação com a outra. Posso aprender porque, né, isso aqui está no âmbito do conhecimento da investigação, né? Conhecimento fortuito válido. A chave, o Anderson Lopes tem um livro sobre conhecimentos fortuitos e ele diz isso, a chave para delimitação do que é o conhecimento fortuito admissível, porque é o que os portugueses chamam de conhecimento da investigação, e o que é o conhecimento fortuito mesmo inadmissível, que não tem relação, é a fundamentação. Né? E quando a gente aceita essa fundamentação, também permite que traga tudo para dentro, porque você está investigando, em princípio, qualquer coisa. É bem complexa vamos dizer assim, essa condescendência do Poder Judiciário com essas fundamentações fracas ou quase inexistentes. Né? Como é necessário, a gente está acabando, mas aqui é isso, o Código diz que é necessário que eu faça um relatório, e esse relatório, né, tem que ser minucioso, né, para que eu tenha a descrição de tudo que ocorreu na diligência. Né? É por isso que na busca digital, né, se eu não tiver técnicas que eu indique qual técnica foi utilizada, regramento da cadeia de custódia, é impossível saber se não foi inserido ou adulterado qualquer documento ali. Se eu inseri um arquivo que não estava, eu alterei um arquivo que estava. Né? O STJ tem um acordo, não é exatamente de busca e apreensão, mas que é em relação ao WhatsApp Web no computador, porque ele diz, nada garante que aquilo tenha a mesma coisa que foi comunicado, e eu posso no computador alterar a mensagem, tudo isso. Então, nessa busca e apreensão, né, digital, mais importante que um relatório detalhado é que eu tenha uma documentação estrita da cadeia de custódia. E o que a gente vê também, né, é que hoje nessas buscas aí gera outro problema, né, Clarissa? Como é genérico, eu apreendo tudo, mundos e fundos, e aí eu não consigo descrever no relatório. Né? Eu já vi um relatório que estava assim, pasta azul com documentos diversos. Pô, que garantia que você tem? Dá para colocar o que eu quiser dentro daquele documento diversos lá, e você vai ter, não, isso aqui não era meu, não. Então, onde é que está no relatório da busca? Tá aqui, ó, dentro da pasta azul com documentos diversos. Quer dizer, que controle e que garantia que você tem sobre isso. Então, era preciso que nós tivéssemos uma melhor disciplina, uma disciplina mais detalhada da busca, ao meu ver. Primeiro, como a gente já disse, uma disciplina de busca digital, né, inclusive, provavelmente com fundamento constitucional que explicitasse as hipóteses, uma melhor delimitação do legislador dos locais de busca não só residencial, como em locais fechados, de busca pessoal, uma previsão, de acordo com o grau de invasão, de requisitos mais claros, né? A professora Cleonice também critica a expressão fundada suspeita, diz que ela é uma expressão totalmente subjetiva, oca, sem um conteúdo semântico determinado, mas ainda que nós tenhamos, oxalá, venhamos a ter todas essas mudanças, né? Sem um controle e uma exigência rigorosa de fundamentação, nós nunca vamos conseguir ter um regime adequado. Né? E a gente vê que o potencial invasivo das medidas hoje, da busca e apreensão, notadamente apreensão de equipamentos eletrônicos, até porque a gente guarda nos equipamentos eletrônicos muito mais coisa do que nós temos capacidade de guardar na nossa casa. Né? Cada um de nós, peguemos aí nossos telefones de aparelho celular, vai lá no seu Fotos, e vê quantas fotos você tem armazenada lá. No meu tá aqui, ó, 7.224 fotos. Pode ser até um pouco de preguiça, porque eu não deleto. Mas quem que tem 7.000 fotos impressas em casa? Ninguém vai ter. Mesmo a pessoa que gosta de fazer álbum, você não vai ter. Documentos. A quantidade de documento que a gente mantém salvo aqui, e a quantidade de documentos em papel que você vai guardar lá na tua casa, lá 2 caixas no armário, e olhe lá de papéis. E no celular, você tem dezenas de milhares de documentos. Então,
já passou da hora da gente ter uma disciplina mais adequada para as buscas e apreensões, incluindo as buscas e apreensões digitais, em que o maior problema vai ser, primeiro, separar em que hipótese para quais crimes elas podem ser feitas, e depois, como a Clarissa disse, uma rigorosa previsão da necessidade de técnicas que garantam a autenticidade e a integridade daqueles elementos, né? Porque senão também é igual documentos diversos na pasta azul. Eu posso inserir qualquer arquivo no pendrive, no HD externo, ou na própria perícia, falar isso aqui estava no disco rígido do computador que foi apreendido, ou no pacote de e-mails que a Google mandou com ordem judicial, aí não é busca e apreensão, mas enfim. E a gente vê que cada vez mais esse tipo de prova está sendo decisiva nos processos, sem previsão legal, e muitas vezes também sem uma formação adequada dos profissionais do direito para trabalhar com essas novas tecnologias. No semestre que vem, a gente vai abrir uma matéria na pós exatamente sobre prova digital, para daí analisar todos esses problemas que a gente vem analisando, que às vezes é um tema de seminário, alguma coisa menor, mas aí vai ser replicar os meios de prova só para as provas digitais. Vários temas específicos da prova digital, acho que pode ser uma boa iniciativa. Tá bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Obrigado por abrirem a câmera. É muito melhor dar aula assim, vendo vocês. Até semana que vem. E, bom, acho que é isso. Tá bom? Boa semana para todos. Até logo. Obrigada, professor. Eu liguei no começo, mas a minha impossibilidade é mais fática aqui, porque eu tenho uma filha pequena e eu tinha que lavar roupa que ela fez na cama. Não se preocupe. Eu acabo usando pelo celular, ouvindo aula pelo celular, porque não tem como. Mas quando tiver com quórum baixo, porque eu imagino que é esquisito dar aula sem ver ninguém, né? Sem problema, Melissa. Mas da próxima vez, assim que eu faço com a minha filha, você põe sua filha aí para dar um tchauzinho pra gente, se ela estiver acordada. Vou fazer isso. Combinado. Tchau. Bom dia a todos. Tchau. Tchau, Bom dia. Bom dia.